Olá, boa noite. Está começando o Nordeste News. Confira os destaques de hoje. Policial civil é preso suspeito de matar colegas em Alagoas. Pai de santo é esfaqueado dentro de terreno no Recife. Polícia recaptura terceiro fugitivo de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Alesse lança concurso com 200 vagas no Ceará. E ainda, Alagoas abre concurso para o Corpo de Bombeiros. O Nordeste News está no ar. E na Paraíba, um homem de 25 anos foi morto a tiros após ter a casa invadida por criminosos armados na comunidade das Trincheiras, em João Pessoa. A vítima foi identificada como Gabriel Ribeiro. Segundo as informações, os suspeitos entraram no imóvel e efetuaram diversos disparos contra o jovem. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas, mas Gabriel já estava sem vida quando o socorro chegou ao local. De acordo com o médico da SAMU, a vítima foi atingida por tiros no tórax e na cabeça. Gabriel era pai de uma menina de 5 anos e a ex-companheira dele está grávida. A polícia informou que o jovem já tinha passagem pela justiça. Até o momento, ninguém foi preso e o caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar a motivação do crime e identificar os responsáveis. E ainda na Paraíba, um homem morreu carbonizado durante um incêndio em uma casa no bairro do Tambor, em Campina Grande. As causas do fogo ainda serão investigadas. O incêndio foi registrado no início da noite da quinta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 5 horas da tarde e encontrou o imóvel tomado por fumaça com focos de chamas. Após o combate ao incêndio, os bombeiros localizaram o homem já sem vida dentro da residência. A vítima não teve o nome divulgado. O Instituto de Polícia Científica foi chamado para realizar a perícia e fazer a remoção do corpo. A Polícia Militar também esteve no local para isolar a área. Segundo o Corpo de Bombeiros, não foram encontrados indícios de crime na residência, mas apenas a perícia poderá confirmar o que provocou o incêndio. No terreno existem 3 casas e somente uma delas foi atingida pelo fogo. Uma outra pessoa que mora no local não ficou ferida. O caso será investigado pela Polícia Civil. Olha só, um pai de santo de 70 anos foi esfaqueado dentro de um terreiro no bairro de São Martim, na zona oeste do Recife. A mulher suspeita do ataque foi presa em flagrante. Bernadette Lago traz as informações. Bernadette, como é que tudo aconteceu? Edinaldo, segundo testemunhas, a mulher de 42 anos foi ao terreiro em busca de atendimento. No local, ela teria sido informada de que os atendimentos aconteceriam apenas nesta sexta-feira. Ainda de acordo com os relatos, a suspeita se revoltou, pegou um cutelo que estava no local e partiu para cima do líder religioso. O homem, identificado apenas como Jair, tentou se defender e chegou a ferir a agressora no colo e no braço. Mesmo assim, ele foi atingido diversas vezes no abdômen e em outras partes do corpo. O pai de santo foi socorrido e levado para o Hospital Getúlio Vargas, onde passou por cirurgia e segue internado. A Polícia Militar prendeu a suspeita e a levou primeiro para uma unidade de pronto atendimento. Depois, ela foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Testemunhas informaram que a mulher sofre de transtornos psiquiátricos e estaria em surto no momento do ataque. O caso agora é investigado pela Polícia Civil. Retorno com você. Muito obrigado pelas informações, Bernadette. Uma mulher foi esfaqueada pela companheira durante uma discussão em um apartamento no bairro da Ponta Verde, em Maceió. A suspeita afirmou à polícia que agiu em legítima defesa. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na noite de quinta-feira, após o desentendimento entre as duas mulheres. De acordo com o relato da suspeita, a companheira teria feito ameaças e dito que ela não sairia com vida do apartamento. Ainda segundo a versão apresentada à polícia, a vítima teria agarrado a mulher pelo pescoço. Nesse momento, a suspeita, que estava com uma faca de serra, desferiu 3 golpes no tórax da esposa. Após a agressão, a própria suspeita acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a vítima foi socorrida e levada para o Hospital Geral do Estado. A mulher suspeita de esfaquear a companheira foi levada para a Central de Flagrantes, no Tabuleiro dos Martins. Ela foi autuada por violência doméstica com base na Lei Maria da Penha.
E no Ceará, um estudante de um colégio particular de Fortaleza foi internado na UTI após consumir uma mistura de bebida alcoólica e medicamentos dentro da escola. O caso é investigado pela polícia. O caso aconteceu nesta quinta-feira em uma unidade do Colégio Antares, no bairro Papicu. Segundo as primeiras informações, o adolescente teria consumido uma mistura conhecida como Purple Drink ou Lean, que teria sido levada por outro aluno da instituição. A bebida é feita com substâncias como codeína, medicamentos anti-inflamatórios e refrigerante. Especialistas alertam que a combinação pode provocar intoxicação grave e até levar à morte. O estudante foi socorrido e segue internado em uma unidade de terapia intensiva, onde passa por monitoramento e exames. O colégio informou que acionou as famílias dos envolvidos, providenciou atendimento médico e registrou o boletim de ocorrência. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou que equipes da Polícia Militar foram enviadas à escola e acompanharam a ocorrência. Pessoas que estavam na instituição foram levadas à delegacia da criança e do adolescente para prestar depoimento. O colégio também afirmou que colabora com as investigações e não vai divulgar novas informações neste momento. Especialistas alertam que a combinação das substâncias pode causar intoxicação grave e até levar à morte. Em Sergipe, um homem foragido do sistema prisional foi preso novamente em Aracaju, suspeito de violência doméstica contra a própria mãe. De acordo com a Polícia Civil, o homem de 46 anos havia recebido o benefício da saída temporária do Dia das Mães, mas não retornou ao presídio de Areia Branca no prazo determinado pela Justiça. As investigações apontaram que o foragido estava escondido justamente na casa da mãe, no bairro Palestina, em Aracaju. Segundo a polícia, ele possui histórico criminal recorrente e responde a diversos processos por agressões e ameaças contra a própria mãe. Essa foi a quarta vez que o suspeito foi preso pelos mesmos tipos de crime. Após a prisão, o homem foi levado para uma unidade prisional onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, ele deve ser encaminhado ao sistema prisional do Estado. No próximo bloco, polícia prende suspeitos de furtos a joalherias em Sergipe. E ainda, homem preso por engano é solto no Rio Grande do Norte. A gente volta com esses destaques aqui no Nordeste News, depois de um breve intervalo. Até já! Já estamos de volta com o Nordeste News e as principais notícias da nossa região. Em Sergipe, 2 suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em furtos a joalherias e lavagem de dinheiro foram presos no estado. As prisões aconteceram nas cidades de Aracaju e Maruim durante a segunda fase de uma operação da Polícia Civil. Segundo as investigações, o grupo atuava em diversos estados do país e era responsável por furtos interestaduais a joalherias. A polícia aponta que os suspeitos presos em Sergipe faziam parte da estrutura responsável pelo suporte financeiro e logístico da organização. Na primeira fase da operação, outras 3 pessoas já haviam sido presas no estado. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o grupo utilizava empresas de fachada e contas bancárias em nome de terceiros para ocultar a origem do dinheiro obtido com os crimes. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar a movimentação financeira da organização criminosa. No Rio Grande do Norte, a Polícia Militar recapturou o 3º preso que havia fugido da penitenciária de Alcaçuz, na Grande Natal. O detento foi localizado na zona oeste da capital potiguar. Carlos Soares Alves da Silva foi encontrado na manhã desta quinta-feira no bairro Planalto, no conjunto Village de Prata. Segundo a Polícia Militar, a localização do foragido foi possível após uma denúncia anônima.
Equipes do 11º Batalhão e das guarnições da Força Tática participaram da ação. Carlos é um dos 5 detentos que escaparam da penitenciária de Alcaçuz na madrugada do dia 22 de maio. Outros 2 fugitivos já haviam sido recapturados nas últimas horas. Pedro Gabriel da Silva foi encontrado em Felipe Camarão, na zona oeste de Natal, enquanto Jefferson Cleiton Lima da Silva estava escondido em um sítio no município de Japi. As recapturas foram realizadas em uma força-tarefa entre a Polícia Penal e a Polícia Militar. Imagens divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária mostram a movimentação dos detentos durante a fuga, que só foi percebida na manhã do dia 2, durante a contagem nas celas. No Piauí, o PROCON multou a Águas de Teresina em mais de R$2 milhões por cobrança considerada irregular na ligação de imóveis à rede de esgoto da capital. Segundo o PROCON, a investigação começou após consumidores denunciarem a cobrança de uma taxa de R$ 954 para a conexão dos 2 imóveis ao sistema de esgotamento sanitário. O valor poderia ser parcelado em até 36 vezes. Alguns clientes relataram que foram cobrados mesmo sem autorização ou assinatura de contrato. De acordo com a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina, o custo da ligação, de até 15 metros, já está incluído na tarifa de esgoto. Por isso, a cobrança extra foi considerada abusiva. A multa aplicada à concessionária foi de R$ 2,29 milhões. A decisão ainda cabe recurso. O PROCON informou que a empresa tem 15 dias para apresentar defesa. Caso opte pelo pagamento voluntário dentro do prazo, o valor poderá ser reduzido pela metade. Em nota, a Águas de Teresina afirmou que sua atuação segue as normas regulatórias e que vai prestar todos os esclarecimentos necessários no processo. Ainda no Piauí, uma loja de roupas foi arrombada e furtada durante a madrugada em Parnaíba. Cerca de 70 peças foram levadas e o prejuízo passa de R$ 5 mil. O crime aconteceu no bairro São Francisco e foi registrado por câmeras de segurança próximas ao estabelecimento. As imagens mostram um dos suspeitos se aproximando da loja, enquanto o outro homem passa pelo local de bicicleta com 2 mochilas. Segundo o dono do comércio, a ação durou cerca de 20 minutos. O empresário João Vitor Silva informou que as câmeras internas estavam desligadas no momento do furto. Ele contou ainda que foi a primeira vez que a loja, que funciona há 5 anos, foi alvo de criminosos. Parte das roupas foi recuperada após a identificação de um dos suspeitos, que seria amigo de infância do proprietário. O material recuperado representa cerca de R$ 900 do prejuízo total. O dono da loja disse que descobriu o crime ao chegar ao estabelecimento pela manhã e encontrar a porta arrombada e diversas roupas espalhadas pelo chão. O caso é investigado pela Polícia Civil. Olha só, um homem foi flagrado furtando peças do elevador de acessibilidade de um ônibus no Grande Recife. O crime foi registrado por câmeras de segurança e está sendo investigado pela Polícia Civil. Juliana Silva acompanha o caso. Juliana, o que mostram as imagens? Olha, Edinaldo, as câmeras registraram o momento em que o suspeito se aproxima da plataforma de acessibilidade do ônibus, corta os fios de cobre e retira o controle do equipamento. Depois disso, ele guarda os itens em uma mochila e deixa o veículo. O caso aconteceu no domingo em um coletivo do consórcio Conorte. Segundo a empresa, mais de 60 furtos desse tipo foram registrados desde o início do mês. O consórcio afirmou que os crimes acontecem muitas vezes com os ônibus em circulação. Motoristas relataram que os furtos prejudicam o funcionamento dos elevadores e impactam diretamente o transporte de cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção. A empresa informou ainda que todos os casos foram registrados em boletins de ocorrência e que as imagens das câmeras dos ônibus foram entregues à polícia. A Polícia Civil analisa as gravações e realiza buscas para identificar os responsáveis pelos crimes. Essas são as informações, Edinaldo. Muito obrigado, Juliana, pelas informações. E em Terras Potiguares, um homem de 55 anos, morador de Natal, foi solto após a Justiça de São Paulo reconhecer
indícios de erro de identificação em um caso de tentativa de homicídio. Cícero Silva de Araújo estava preso desde o dia 6 de maio e era apontado como autor de uma tentativa de homicídio ocorrida em 1996, na capital paulista. A família e a defesa afirmam que o verdadeiro responsável pelo crime é o irmão dele, que teria utilizado os documentos de Cícero na época e já teria confessado o delito. Segundo os familiares, Cícero mora desde a infância no bairro Bom Pastor, em Natal, e nunca saiu do Nordeste. A defesa apresentou documentos, fotografias e registros de trabalho para comprovar que ele estava no Rio Grande do Norte no período em que o crime foi cometido. A advogada da família informou ainda que o homem já havia prestado esclarecimento sobre o caso anos atrás e conseguido comprovar que não era o autor do crime. Mesmo assim, o novo mandado de prisão foi expedido este ano. Segundo a família, Cícero é pessoa com deficiência e passou recentemente por uma cirurgia nas pernas, necessitando de medicamentos e fisioterapia. A soltura foi determinada pela Justiça Paulista nesta quarta-feira. E na Bahia, os rodoviários de Salvador encerraram a greve após cerca de 8 horas de paralisação. A categoria aceitou a proposta de reajuste salarial apresentada pelos empresários. A greve começou à meia-noite desta sexta-feira e afetou a circulação dos ônibus na capital baiana. Os coletivos, que normalmente começam a rodar por volta das 4h30 da madrugada, só saíram das garagens depois das 7 horas. Sem ônibus nas ruas, muitos passageiros precisaram recorrer ao metrô, carros e também motos por aplicativo e vans. A Secretaria de Mobilidade de Salvador colocou 180 veículos do sistema complementar para tentar reduzir os impactos. O Tribunal Regional do Trabalho havia determinado a circulação de pelo menos 60% da frota nos horários de pico e 40% nos demais horários, mas a Prefeitura afirmou que a decisão não foi cumprida. O fim da greve foi definido após uma assembleia realizada no bairro de Nazaré. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a categoria aceitou um reajuste salarial de 4,11% e também conseguiu aumento no ticket alimentação. Os trabalhadores pediam um ganho real de 5% acima da inflação, mas a proposta não foi aceita pelos empresários. No próximo bloco, a Alesse lança concurso com 200 vagas no Ceará. E ainda, Maranhão registra menor índice de subregistro de nascimentos da história. A gente faz um breve intervalo, o Nordeste News volta já já. Já estamos de volta com o Nordeste News e as principais notícias da região. No Ceará, a Assembleia Legislativa publicou o edital do novo concurso público com 200 vagas efetivas e 400 para cadastro reserva. As oportunidades são para cargos de nível médio e superior. O concurso prevê 170 vagas para analista legislativo e 30 para técnico legislativo. Os salários chegam a mais de R$ 6.000 para os cargos de nível superior. Já para os técnicos, a remuneração é de mais de R$ 3.000. As inscrições devem ser feitas no site do IDECAM, a banca responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição será de R$ 97,00 para o cargo de técnico legislativo e R$ 137,00 para analista legislativo. As provas estão previstas para o dia 16 de agosto deste ano. Serão aplicadas em 14 municípios cearenses. O resultado final deve ser divulgado em 8 de janeiro de 2027. O edital também prevê reserva de vagas para cotas raciais e sociais. Serão destinados 25% das vagas para candidatos pretos e pardos, 3% para indígenas e 2% para quilombolas. E atenção, contribuintes, mais de 400 mil pessoas devem receber a restituição do imposto de renda no primeiro lote de pagamentos de 2026. A consulta foi liberada hoje, sexta-feira, pela Receita Federal. De acordo com a Receita, os contribuintes poderão consultar o status da restituição a partir das 10 horas da manhã, no caso, hoje pela manhã, no site oficial do órgão. Para acessar a informação, é necessário entrar
na área Meu Imposto de Renda e clicar na opção Consultar minha restituição. Ao todo, o primeiro lote de pagamentos vai liberar 16 bilhões de reais em todo o país. O valor é 45% maior que o primeiro lote do ano passado. Somente na Bahia, o montante a ser pago neste mês ultrapassa 832 milhões de reais. O primeiro lote será creditado no dia 29 de maio. Os demais pagamentos estão previstos para os meses de junho, julho e agosto. A Receita Federal prioriza contribuintes que entregaram a declaração mais cedo, além de idosos e pessoas com deficiência. O órgão alerta que os erros ou omissões na declaração podem fazer o contribuinte perder a posição na fila de pagamento. E no Maranhão, o estado registrou em 2024 o menor índice de subregistro de nascimentos desde o início da série histórica do IBGE. Por outro lado, o estado apresentou a maior taxa de subregistro de óbitos do país. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e mostram que o subregistro de nascimentos no Maranhão caiu para 1,94%. Isso significa que a cada 100 crianças nascidas no estado, cerca de 2 não foram registradas dentro do prazo legal. Em 2015, o índice era superior a 12%. Apesar da redução, alguns municípios ainda apresentam taxas elevadas. Junco do Maranhão registrou o pior índice do país, com mais de 70% dos nascimentos sem registro no prazo legal. O levantamento também apontou que o Maranhão teve a maior taxa de subregistro de óbitos no Brasil em 2024, com 24,48%. Segundo o IBGE, a diferença entre a emissão de declaração de óbito e o registro em cartório ainda é um dos principais desafios. Entre os fatores que dificultam a redução dos índices estão a existência de cemitérios informais e a demora no processo de registro. A Justiça do Maranhão informou que diversos órgãos e instituições atuam em conjunto para combater o subregistro civil no estado. Também no Maranhão, um projeto desenvolvido na Vila Embratel, em São Luís, tem usado o teatro como ferramenta de conscientização sobre riscos de alagamento e prevenção em áreas vulneráveis. A iniciativa Clima em Cena foi uma das vencedoras do edital ECOAR, que apoia projetos de impacto social em todo o país. A proposta une arte e educação para discutir com a comunidade os riscos provocados pelas fortes chuvas e a importância da prevenção. Segundo os organizadores, o projeto envolve moradores da região na construção de soluções práticas para situações de emergência. Entre as ações estão discussões sobre rotas de fuga, pontos de apoio e formas de proteção para pessoas idosas, mulheres e pessoas com deficiência. A iniciativa conta com a parceria da Fundação Roberto Marinho e mostra como ideias desenvolvidas dentro das comunidades podem gerar transformação social. O evento de encerramento do edital aconteceu em São Luís e reuniu representantes de 21 projetos de 7 estados brasileiros. Além do Clima em Cena, outras iniciativas premiadas utilizam o audiovisual, a música e a moda sustentável como ferramentas de inclusão e geração de renda. Mais de 2.000 pessoas participaram das formações oferecidas pelo programa em todo o Brasil. A iniciativa usa arte e educação para discutir prevenção e soluções práticas em comunidades afetadas pelas chuvas. E aqui encerramos o Nordeste News. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela audiência. Segunda-feira a gente está de volta com mais uma edição. Até lá!